Ei, Públio Cornélio Escipião, apelidado de Africano, filho de Públio e sobrinho de Neo, ambos assassinados pelos Barca nesta terra chamada Hispania, fui enviado com o posto de Imperator para combater os cartagineses e expulsá-los da península. Eu também me vingaria e faria os Barca pagarem pelo sangue derramado da minha família. Acabaria com os 3 irmãos, um após o outro. Cometeram um erro, me subestimaram. Me consideraram um tolo, jovem e inexperiente, um inepto, que levaria seus homens à morte. Era verdade, naquela época eu era jovem, inexperiente, mas fui criado com as histórias de Alexandre, com as guerras entre as cidades líderes gregas e o colosso persa. Eu tinha lido sobre 1001 batalhas e conhecia os erros que um general não pode cometer no campo de batalha. Corria o ano 543, desde a fundação de Roma, quando desembarquei na cidade de Emporium, e em seguida me dirigi com meus homens a Tarraco para passar o inverno e treiná-los como deve ser. Para que meus homens rendessem ao máximo desde a primeira batalha, meus oficiais impuseram uma rotina de treinamento rigorosa por vários meses. Ao terminar o inverno, no ano 544 desde a fundação de Roma, com meus legionários experientes na arte da guerra, partimos para Cartago Nova. Ninguém esperava isso. Prova disso era que todos os exércitos cartagineses estavam longe da cidade murada. Avançamos a passos largos, com a frota nos acompanhando o tempo todo ao longo da costa. Sabia que não podia cometer erros nesta primeira fase da campanha, ou Hispania estaria condenada, e com ela, o destino da minha amada república. Contava com 16.000 legionários, 1.000 cavaleiros e 35 barcos, além de cerca de 12.000 infantaria e 2.000 cavaleiros auxiliares. Enfrentaria, segundo minhas fontes, a apenas 1.000 soldados profissionais e possivelmente a uma milícia sem nenhum tipo de conhecimento militar que tentaria defender suas casas. Os números favoreciam Roma, mas eu sabia que se a cidade estivesse tão bem protegida quanto os mapas indicavam, o cerco seria árduo. As defesas não me decepcionaram ao aparecerem diante de mim. A única forma aparente de chegar à cidade era através de uma faixa de terra que poderia ser bem defendida a partir das muralhas. O restante das muralhas estava banhado por água. No sul, Mare Nostrum era quem protegia a cidade, enquanto que pelo norte era um lago que impedia um ataque total. A cidade tinha mantimentos e munições de sobra, então um cerco levaria muito tempo para ser resolvido, e daria tempo aos Barca para cortar nossas linhas de suprimentos e aniquilar meu exército por fome ou pela espada. Sabendo que o tempo corria contra mim, na minha partida de Tarraco, ordenei ao meu bom amigo Caio Lélio, almirante da frota, que preparasse seus navios para um assalto marítimo às muralhas. Após montar o acampamento, ordenei a uma corte sondar as defesas inimigas no istmo em formação fechada. Os cartagineses, confiantes por saberem que um jovem estava no comando, confrontaram meus homens. Houve um combate entre ambos os lados, mas por fim os cartagineses sofreram baixas e se retiraram para a segurança de suas muralhas. A situação se complicou quando a coorte perseguiu os cartagineses, pois uma chuva de flechas, pedras e projéteis de todos os tipos começou a desmantelar os legionários. Ordenei a retirada e iniciei os preparativos para um novo ataque ao amanhecer. Quando o sol despontou no horizonte, começou o assalto por terra e por mar, com arietes e com escadas. Da minha posição, via como os cartagineses matavam meus homens de suas muralhas. As escadas deixavam meus homens vulneráveis ao usá-las para alcançar as muralhas, sendo alvos fáceis para os arqueiros. O avanço do ariete era lento e tedioso. Constantes salvas de projéteis caíam sobre os legionários que o operavam. Mas no mar, a situação era ainda pior, pois as ondas dificultavam ainda mais o trabalho das minhas tropas ao saltar as muralhas. Os legionários estavam melhor preparados e eram mais numerosos, mas essas defesas haviam sido muito bem projetadas. Por mais uma hora, os legionários lutaram para abrir uma brecha nas defesas cartaginesas, sendo repelidos repetidamente. Minhas tropas morriam e o moral decaía. Ordenei a retirada e convoquei os oficiais ao centro de comando. A situação era complicada. Os Barcas, com cerca de 60.000 homens, já deveriam estar a caminho da cidade, que deveria cair no máximo no dia seguinte, ou teríamos que nos retirar de forma humilhante para Tarraco. Isso poderia ter arruinado minha carreira militar. A reunião se estendeu até o meio-dia, com a mesma conclusão. Precisávamos continuar atacando por terra e mar até abrir uma brecha nas defesas, mesmo que pela nossa superioridade numérica. Se não tomarmos a cidade na próxima jornada, ordenarei a retirada.
Próximo ao meio-dia, um pescador ofereceu seus serviços para conquistar a cidade por algumas moedas. Dizia conhecer um caminho que facilitava a entrada na cidade. Decidimos pagar o que ele pedia. Bendito pescador e sua ganância. Aparentemente, quando a maré baixava, era possível atravessar a lagoa a pé, então um ataque por essa área poderia ser viável. Os cartagineses provavelmente não sabiam que se podia atravessar, pois essas muralhas normalmente estavam indefesas. Organizamos um ataque total, sem reserva ou plano alternativo, enquanto 500 homens se dirigiam à lagoa sem serem descobertos. Ao entardecer, o ataque começou, com meus homens atacando as muralhas repetidamente por terra e mar, fazendo muito barulho. Os 500 homens se arriscaram na lagoa, atravessando-a e escalaram as muralhas. Lembro-me bem dos minutos seguintes. Foram minutos de angústia e incerteza, aguardando que as portas da cidade se abrissem por dentro. Mas o tempo passava e nada acontecia. O pescador poderia ter nos levado para uma emboscada ou armadilha. Meus homens seguiam tentando tomar as muralhas, mas continuavam morrendo e fracassando. Ainda havia notícias dos 500 homens que atravessaram a lagoa. Mas de repente, começaram a se ouvir gritos de alarme nas muralhas, choques de espadas no interior da cidade, gritos de dor e angústia. E de repente, as portas se abriram, permitindo que minhas legiões entrassem correndo no interior da cidade e acabassem com toda a resistência cartaginesa. Cartago Nova havia caído. A derrota de Cartago na península havia começado. Anos depois, recuperamos Hispania e fui enviado com o cargo de cônsul para a África, onde derrotei Aníbal em seu próprio território na Batalha de Zama. Para conhecer o contexto histórico deste cerco, siga os links na tela, onde você conhecerá os eventos da Segunda Guerra Púnica em Hispania. Aqui termina este capítulo da história de Hispania. Espero que você tenha gostado e não hesite em deixar nos comentários qualquer dúvida que você tenha ou alguma ideia que você acredita que possa ajudar a melhorar a qualidade dos vídeos. Também não hesite em dar um like se você gostou e se inscrever se quiser ver como nossa história continua.